Fala, Klaus, boa tarde, meu amigo, tudo bem com você? Espero que sim. Bom, vamos hoje fazer a apresentação aí do nosso projeto, tá? Das residências geminadas Cabungui, ok? Bom, nós temos aqui é, dois lotes, certo? Ambos em formatos irregulares, com apenas o fundo irregular, né? Mas o outro, o fundo, a lateral, ainda um trechinho da frente também irregular, tá? E a gente queria buscar aí a construção de 3 casas, né? Nesses dois lotes, com 2 quartos cada um, sendo uma suíte e o outro um quarto com banheiro separado. Algo na faixa de 65 a 70 metros quadrados, básica, mais funcional, mas de alguma maneira buscando ser uma construção econômica, uma construção racionalizada, certo? Para a área de lazer seria uma varandinha gourmet com pia, uma churrasqueira básica, também pequeno, o mais básico possível, né? E o sistema de cobertura sendo em laje impermeabilizada, né? Com a característica contemporânea, certo? Esse aqui é o formato do terreno, né? E o nosso grande desafio é nessa diagonal ter um bom aproveitamento. Então a ideia é que seja uma casa modular, né? Que a gente construa aqui nesse fundo, tenha um formato aqui, e a próxima a gente repita ela, né? Sendo que avançando um pouco, porque tem essa descida aqui, né? Então aqui tem o mesmo tamanho que aqui. E a última vem aqui bem na frente, tá? Mais ou menos por aqui, tá certo? E essa daqui só tem um portão social para entrar, e essas outras duas aqui a gente vai trabalhar com um portão de garagem, tá? Um portãozinho de 2,5, nada muito grande, tá? E a gente faz os muros dividindo aqui, ok? Bom, o maior desafio era fazer algo que se repetisse e que se alinhasse a isso daqui, sem perder o esquadrejamento com uma frente principal aqui, tá? Então a gente pegou eita, travou aqui meu mouse. Pegou as linhas, né, do terreno, e depois a gente repetiu, né, a linha da rua, para poder fazer o esquadro, e deu um jeito de fazer o encaixe desse ângulo aqui, desse pedaço, né, que seria o nosso desafio, tá? Bom, vamos começar por aqui. Desculpa, antes do 3D, né? Vamos passar aqui nas imagens. Essa seria a fachada da rua, tá? Eu criei um volume para esconder a caixa d'água que se repete, né? E revesti ele numa cerâmica, tá? Pode ser apenas uma cor diferente, se assim você preferir, mas eu revesti com um revestimento, e por trás disso fica a caixa d'água, e o restante é a laje escondida, né? E você pode ver que essa daqui fica mais para frente, portão social, a do meio, a da ponta, já tem portão de garagem. Criei um elemento como um pilarete, né, que marca a divisão entre elas e que cria um movimento nessa fachada, uma lajinha em balanço aqui de 30 centímetros, com uma curvinha para criar um detalhe, né, e uma iluminaçãozinha no muro, ok? Nessa daqui que não tem portão de garagem, sobrou espaço, ganhou um jardim, tá? Isso aqui é o quintal da primeira casa, né? No caso dessa daqui à direita, tem mais espaço na frente, dá para parar um carro até aqui, ainda montar a piscina. Placas de concreto no caminho, um gramadinho lá, outro cá, enfim, e uma varanda, né? E você pode ver, ó, que o volume da caixa d'água ele desce aqui, que cria aqui a descida das águas pluviais, subida de água para a caixa d'água, descida de ralo de lá de cima dessa laje impermeabilizada. Aqui é uma aprumada essa parede, tá? Uma piazinha bem pequenininha de 1,20 m, uma churrasqueira e um chuveirão, tá? E aqui uma mesinha para 4 lugares, né? E uma porta de blindex grande aí, 2,5, para poder fazer aí do padrãozinho que vocês gostam de trabalhar, tá? Iluminaçãozinha no muro. Essa daqui já é a casa do meio, no caso essa daqui. Essa daqui, se eu entrar com um carro, eu não monto a piscina. Essa daqui, o quintal é certinho, só para caber o carro, tá? E novamente, agora mais de perto, né? A piazinha, uma prateleirinha em cima,
a churrasqueira e o chuveirão, né? E a porta para a sala, e o detalhe aqui, tem um dente aqui, né? Um shaft para passar todas as tubulações e criar um detalhe alinhado com a mesma largura lá da caixa d'água, tá? Vindo para a terceira casa, o portão social é aqui, né? De frente para essa porta, né? E tem aí eu diminuí essa cobertura da varanda, fiz ela mais estreitinha, porque aqui não fazia sentido, que o gourmet não funcionaria aqui, né? Fiz um caminho pela lateral de concreto assentado em pedras que leva até uma área gourmet lateral da casa, tá? Vindo aqui, agora eu estou olhando, lá eu estava olhando, né, aqui da frente para o fundo, agora do fundo para frente. Eu tenho uma boa área gramada, eu tenho acesso ali para a cozinha, que nas outras plantas, né, fica essa botija de gás, a janela do quarto, o ar-condicionado do quarto, e essa janela do banheiro nas outras casas clarabóia. Nessa daqui já deu para abrir lateralmente, assim eu fiz, mais simples, né? E a área gourmet aqui na lateral da casa, ao invés de na frente, por ter essa diferença, né, no bico lá, e essa casa aqui não poder ter garagem. Bom, aqui todas elas são iguais, a sala, tá? Sem rebaixo, laje estucada, alguns pontos de iluminação previstos aí para poder fazer funcionar legal. Uma sala espaçosa, caberia até poltronas, mas eu não coloquei, para deixar mais espaçosa mesmo. Sofá grande, mesa de centro, painel de TV. Aqui eu tenho um jardim de inverno, que é um grande trunfo, né? Ó, ele abre para lá e abre para cá. A estrutura amarra por aqui, fica bem simples de fazer, tá? Mas ele abre para os dois lados aqui. Aqui dentro desse prisma eu tenho a casa de gás, tá? E eu tenho a janela do quarto de solteiro e o ar-condicionado em cima dela, tá? É um prisma de ventilação, é um buraco na laje para ventilar esse quarto do meio, que na outra aqui que a gente estava vendo, né, ficou aberto para esse quintal lateral, mas nas duas primeiras casas elas são coladas dos dois lados, então elas não têm quintal lateral, a gente resolve a ventilação através do jardim de inverno. Eu tenho uma península aqui com a pia, o fogãozinho de canto, e do outro lado, lá do jardim de inverno, eu tenho a geladeira e um lugar para o micro-ondas, tudo mais, e ao final do corredor lá, né, a porta para o banheiro, tá? A porta para o banheiro, não, perdão, a porta para a lavanderia, tá? E virando à esquerda a porta para o banheiro, para os dois quartos, que a gente já chega lá, tá bem? Então ainda me sobrou um espaço aqui para ter uma mesa de jantar, fica um espaço bem confortável, tá vendo? Eu previ algumas iluminações diferentes, depois se você quiser a gente pode fazer a plantinha de iluminação também, tá? Para você prever os pontos na laje, fica bem bacana, tá? Isso valoriza bastante o imóvel, a iluminação, né? Bom, voltando para cá, né? A entrada lá para o corredor, micro-ondas ali, tá? Avançando, esse aqui já é na terceira casa, né? Na casa que, olha lá, o portão, ó, fica bem perto da porta aqui da sala, né? Da ventilação da sala, só que aí aqui ao invés de dar para um jardim de inverno, dá para a varanda gourmet, tá? As casas se repetem, então é o mesmo molde de casa, a gente abre aqui, só ao invés de eu ter o gourmet lá, eu passo o gourmet para cá, fica mais racionalizado para você construir, ok? Esse é o banheiro das duas primeiras casas, que não tem a janela, não tem como abrir porque é encostado dos dois lados. A gente faz uma clarabóia em cima da parte da bacia sanitária do box e a laje fica só aqui na área de entrada, fazendo assim uma ventilação e iluminação zenital. Então a parede vem até aqui, tá vendo? A gente faz uma estrutura em alumínio, que pode ser de veneziana para ventilar, ajuda, né? E a gente coloca um vidro em cima dela. Se essa estrutura não for de veneziana, a gente coloca esse vidro acima de uns pinos para ficar elevado e poder sair o calor, tá? De uns pinos fixos, tá? Tem formas de fazer isso daqui. Mas o vidro em si custa o mesmo preço que laje, a gente levanta aqui um tijolinho e veda esse tijolinho com a clarabóia, fica bem legal o acabamento aí, não dá o menor tipo de problema, além de criar um banheiro também, né, que tem um ponto alto da casa, a pessoa vai no banheiro, principalmente da primeira e da segunda casa, né, e tem essa clarabóia maravilhosa no banheiro, tá? O quarto de solteiro tem o guarda-roupa aqui à direita que não está aparecendo, tá? Ele fica como se fosse um guarda-roupa embutido, e do lado de cá, mesa de estudos e cama de solteiro.
quarto de casal, para simular um closet, eu criei um guarda-roupa de costas aqui, né? Ali no fundo a porta do banheiro e aqui a parte do quarto. E aí eu tenho painel de TV e ali ao lado uma porta de vidro que dá acesso ao quintal dos fundos. E aquele triângulo no fundo do terreno, que era o nosso desafio, né, se tornou o banheiro da suíte, que por incrível que pareça ficou um banheiro excelente, que ele ficou grande. Então a gente tem aqui um box triangular e do outro lado a gente tem uma janela dupla grande, porque o banheiro ficou grande, precisa de janela grande para ventilar, né, aberta para uma área de ventilação no fundo da casa onde tem a área de serviço e uma boa pia, e a porta entra aqui entre o box e a pia. Então ficou um excelente banheiro. E aquela porta do fim do corredor sai aqui, né, numa área de serviço de laje coberta, uma muretinha para proteger a máquina, um espaço aqui na frente para botar um cesto. Aqui a porta do quarto do casal e o ar-condicionado do quarto do casal e a janela do banheiro. E nesse fundo aqui um local para pendurar roupas, né? Só um segundo, estou abrindo aqui na outra tela. Temos aqui, ó, a perspectiva isométrica da construção, né? Então o fundo lá, ó, esse fundo aqui, ó, esse triângulo aqui é o banheiro, tá? Aí depois aqui tem a suíte do casal, tem a claraboia do banheiro, aí aqui tem o quarto de solteiro, tem o jardim de inverno da cozinha e a caixa d'água aqui, né, escondida atrás desse volume que fica alinhado lá com o shaft da varanda, né? E cada casa sempre vindo um pouco mais da frente que a anterior para poder acompanhar esse angulado lá do fundo. E essa última aqui, como o gourmet não deu aqui, ó, passou para lá, né? Olha aqui onde o gourmet foi parar ao invés de ficar aqui na frente. E aí ao invés de eu usar aqui como jardim de inverno, ó, eu fechei o jardim de inverno, fechei a claraboia, fiz uma proposta mais simples e criei essa varanda lateral aqui que ficou até um pouquinho maior do que a varanda padrão ali. Então a gente conseguiu tirar algum proveito aqui, tá? A planta fica dessa maneira. Vou dar um zoom aqui, ó. Vamos focar só em uma que a gente consegue visualizar melhor, né? Vamos olhar para essa daqui do meio, tá? Olha comigo para essa do meio. Aqui a gente tem a varanda. Depois da varanda eu tenho a porta de entrada, eu tenho a sala com sofá, painel de TV, a península aqui em formato de L encaixando o fogão aqui ao lado da casa do gás que tem o jardim de inverno que funciona a ventilação desse quarto. Aqui geladeira e espaço de micro-ondas, né? E armário de condimentos, isso, uma despensa, né? E aqui uma mesa para 4 lugares. Passando até o fundo do corredor, nós temos aqui a saída para a lavanderia e uma área técnica para pendurar roupas, né? Vindo aqui para o lado, eu tenho o banheiro principal da casa, que é um banheiro quadrado, tá? Ele fica entre os 2 quartos para gerar privacidade entre os quartos. Aqui eu tenho o quarto solteiro, né? Guarda-roupa logo aqui do lado da porta, um enorme guarda-roupa, ficou excelente. E um espaço aqui para uma mesa de estudo e uma cama. Pode ser não ter a mesa de estudo e botar uma bicama, um beliche, uma cama grande, até uma cama de casal, acho que a gente consegue fazer funcionar aqui, tá? E aqui no quarto do fundo, tá? Eu criei essa divisão, tem uma porta aqui que sai para esse fundo, né, aqui da casa. Eu tenho a TV e a cama assim que eu entro, um guarda-roupa de costas, a área aqui para entrar e mexer para funcionar como se fosse um closet, tá? E o nosso banheiro triangular, a estrela aí, o que era um desafio virou uma coisa extremamente interessante. Acho que a estrela seria mais o banheiro social que a claraboia, mas esse do casal também fica um excelente banheiro, um box grande, uma boa bancada, um bom vaso, o espaço triangular que espreme lá ficou só para a janela, não estrangulou, usa esse cantinho aqui também, você pode até fechar ele reto aqui, preencher, não precisa deixar esse bico lá, funciona muito bem esse banheiro grande, tá? E ele se repete, né? Essa planta aqui ela repete daqui para cá e daqui para cá, sendo que quando chega aqui, a diferença que houve nela é que o que é o jardim de inverno passa a ser uma entrada na casa. A nossa casa do gás vem aqui para fora para uma varanda, o nosso quarto ventila aqui para fora também, tá? A janela do quarto fica aqui para fora e o nosso banheiro aqui, ó, que era também por claraboia, ventila aqui para fora por uma janela. E essa última casa que é a prejudicada, que não tem garagem, a gente tem um acesso aqui para vir para o gourmet do portão por fora,
tá? Eu tenho um bom gourmet, tenho chuveirão aqui no fundo e eu tenho uma varandinha aqui, além do mais eu tenho um espaço para botar até uma piscina fixa, uma piscina de fibra aqui bacana, ou se é um campinho para as crianças jogarem bola, para o cachorro correr, o que seja. Eu consegui criar bons jardins aqui nessa casa também, apesar de eu entrar aqui, eu estar em cima da sala, eu tenho um quintal muito mais valioso, que infelizmente não dá a garagem, mas tem um quintal de grande valor, tá? Já nos outros a vantagem é poder entrar com um carro ou montar uma piscina inflável ou construir a própria piscina, aí a pessoa comprar, fica a escolha. Mas eu acho que a mais interessante acabou sendo a casa mais prejudicada no formato, né? Ela acabou ganhando esse bico que se projeta aqui para fora e foi uma área considerável, tá? E o nosso perfil esquemático se dá dessa forma, né? O corte aqui no jardim de inverno é a área para chover dentro, e aqui a claraboia, né, no banheiro. Aqui seria um quarto, aqui o outro, o banheiro lá, corte dentro do box, né, da suíte, e a varanda aqui na frente, uma varanda também bem generosa. Vou dar uma voltinha no 3D com você aqui, para poder visualizar isso no manuseio, né, de uma maneira breve. Portãozinho básico, Cláudio, de 2,5 metros por 2,10 de altura, 2,15 de altura, tá? O muro baixo também, para ser econômico, é dentro de condomínio, eu não preciso de uma muralha. Se eu coloco esse muro muito alto também acaba ficando enclausurada, parece que a pessoa está presa, que a casa é pequenininha, né? Então o muro baixo dá essa sensação melhor de liberdade, mas autossuficiente para dar privacidade, tá? E na última aqui, ó, eu fiquei com um portãozinho social. Eu fiz a laje do mesmo tamanho que a laje do portão de garagem, para criar um detalhe, né? Senão ia ficar um muro muito extenso com um portãozinho muito pequeno, então a gente quebra um pouco isso com essa laje grande, mantém a proporção com as outras casas e coloca as duas luminárias do lado do portão e faz o jardinzinho, tá? Aí, como eu havia dito, ó, a medida aqui, ó, que ficou afastado, ficou 1,40 no ponto mais apertado, tá? Pô, geralmente se pede 1,50 para abrir janela, né? E 1,66, deixa eu só confirmar isso aqui, 1,66 no ponto mais largo aqui, tá? Então na média aí tá 1,5 de afastamento aqui, tem uma varanda de 1,5, e aí aqui, ó, essa cobertura ficou só com 75 centímetros de avanço, tá? Para fazer um beiral ali para proteger a porta. Já a varanda padrão aqui é 2,5, tá? Que a gente conversou. E você tinha gostado da medida do 2,5, então fiz ela aqui com 2,5, ela ficou bem confortável, beleza? É uma varanda super interessante, eu achei ela bem bonitinha. Eu botei uma luminária deitada aqui em cima da pia, botei uma prateleirinha de granito, tá vendo? Ficou uma varanda bem charmosa, uma pia de 1,20 churrasqueira, pia de 1,20? Acho que é, deixa eu ver aqui a churrasqueira com quanto que eu botei, churrasqueira de 85, pia de 1,20. Então tá com 2,5, a cobertura ainda avança, né, um pouco além da churrasqueira aqui, para dar uma proteção a mais para essa varanda, né. E na última lá, né, como eu havia dito, eu tenho uma varanda lateral também bem interessante, e ela ainda ganha um pouco mais porque eu quero prisma, né, passa a ser entrada aqui, varanda da casa. Então, pô, esse fundo aqui tá maravilhoso, cara. Esse espaço aqui tá muito bom, tá? E aí o que ficava pro prisma, que era aqui o gás e a janela e o ar-condicionado passa pro lateral, e o banheiro passa a ter janela, ao invés de ter uma cobertura de domo, que nas outras casas é obrigação, né? Aqui, como tem como fazer janela, a gente faz janela, que é mais barato. E a proteção lateral da caixa d'água nessa primeira casa aqui é maior. Nas outras já pode ser menor porque não aparece, tá? Por causa da descida, né, dessa inclinação das casas locadas uma mais atrás que a outra, ó. Daqui a gente não tem visão, ó, das caixas d'água da rua, a gente não vai ter, só dessa primeira teria, e daqui que teria a gente esconde bem, tá? Vou ocultar a laje pra gente dar uma olhada rápida por cima aqui, tá? Então, ó, sala, olha que sala bacana que ficou, ó, 4,36 metros, vou vir até a pia aqui, ó, por 3,5 metros de sala, tá? Cozinha aqui, ó, essa parte da bancada aqui tem 2 metros, até o outro lado 4,36 metros, e eu ainda tenho mais essa reentrância aqui onde fica a geladeira, né, que tem
1,64 por 2,70. Então assim, a gente tem uma cozinha bem grande. Prisma de ventilação, ó. Nesse prisma a gente tem aqui a janelinha, ó, do quarto e o ar-condicionado do quarto, tá? Ó, o quarto tem um guarda-roupa grande aqui de 2,75 m, Klaus. Olha que guarda-roupa maravilhoso. E aqui eu tenho 2 metros para a cama encaixar, tá? Essa área da cama aqui com a mesa tem 1,96 m por 1,94. Então assim, cabe aqui, é quase um 2x2 para cama e mesa. Além dessa outra área aqui. Se eu pegar na dimensão maior do quarto aqui, o quarto tem 3,32 por 2,76. Só que aí aqui dá uma mordidinha aqui a parte do banheiro, tá? Voltando para cá, no prisma de ventilação, o gás fica aqui, ó, bem do lado do fogão, bem fácil de você resolver a instalação, tá? Essa área aqui não tem laje, nem vidro, nem clarabóia, nem nada, só chove dentro, tá? E já no banheiro aqui, ó, tem a clarabóia, né, marcada, ó, bem em cima do vaso e do chuveiro, e eu tenho bem aqui de frente, né, dependendo apenas da iluminação artificial, a partir da pia. Então sempre vai ter uma luz interessante esse banheiro, a luz natural com a luz artificial mescladas. Esse banheiro aqui vai ser uma coisa que vai encantar as pessoas nessa casa, eu tenho certeza, Klaus. Virando para o fundo, do outro lado do banheiro, né, eu tenho a suíte, ó. O quarto da suíte aqui, ó, ficou com 3,5 metros, ok? Por 3 por 3,5, tá? Então 3 por 3,5 são 10,5 metros quadrados. Não é um quarto imenso, mas ainda assim eu consegui uma excelente configuração aqui nele, com a porta saindo, espaço para TV, guarda-roupa meio que fechado em relação ao quarto, botei um quadrinho ali para ficar bem decorado, né, um espelho. E no banheiro, né, eu tenho aí, ó, pia, vaso e o chuveiro. O banheiro aqui, ó, essa parede da pia aqui tem 2,80 metros, e essa outra parede aqui, que é da porta e a do chuveiro, tem também 2,80 metros. Então é bem grande. E aqui eu fiquei com 3,97 metros em diagonal. Mas falando em metros quadrados, para a gente falar a mesma língua, 3,95 metros quadrados, que é um bom tamanho de banheiro. O outro banheiro aqui da clarabóia tem 3,06, aquele ali só é um pouco maior porque ele perde um pouco mesmo por causa desse ângulo, mas está bem razoável a dimensão dele. E aqui no fundo do corredor, né, a porta de frente para o corredor, a gente tem, ó, um espacinho aqui pequenininho para botar um cesto de lavar roupa, o tanque, a máquina e uma muretinha, a passagem aqui para uma área no fundo. A gente poderia até ter um jardim aqui, ó, para poder ficar aqui do banheiro vendo plantinhas. E uma área para pendurar roupa, tá? E a ventilação também do quarto, claro. Mas basicamente essa é a distribuição da casa. O que diferencia aqui, eu vou na última lá, ocultar aqui o teto, ó, na última aqui, ó, você vê o mesmo banheiro da suíte, mesma suíte, mesmo espaço aqui do fundo, mesmo tendo inclinado, é a mesma coisa, a mesma medida, é idêntico. Aqui é tudo igual, até chegar aqui no banheiro, que agora já dá para ter janela, então eu não preciso da clarabóia, eu economizo bastante, né? E aqui também, ó, como eu não preciso mais do prisma de ventilação, ele vira uma reentrância da varanda, mas segue com as mesmas portas, né? Que também é um ponto interessante da casa. Dá para ter um banco aqui fora, um lugar para sentar, uma sapateira, alguma coisa aqui fora da casa, né? Uma decoração, um buffet, um aparador. E aí eu coloco essa janela e o ar-condicionado aqui para fora, mantenho a mesma planta de quarto, perco essa frente, mas aqui fica só realmente uma entrada, e eu ganho essa saída dupla aqui da cozinha, né? Que eu abro a porta aqui, eu estou na geladeira, eu abro aqui, eu estou no fogão. Ainda é muito legal para você usar ali fora e usar aqui dentro. Você tem acesso fácil a tudo sem precisar entrar muito na casa, para levar sujeira, né? Num dia de um churrasco, de um chuveirão, de uma piscina, o que for. E aí eu tenho a área gourmet, ó, a mesma pia, a mesma churrasqueira, porém aqui eu tenho um espacinho a mais, eu consegui botar uma plantinha, e a nossa mesa de 4 lugares, um jardim, tudo mais, a construção retinha, pilares redondos que a gente gosta de usar, fica bem bonito, né? E a casinha do gás fica aqui fora, e eu ganho esse espaço para piscina.
tá? Então, a casa é a mesma, diferença é que a primeira tem um quintal grandão, cabe o carro e a piscina, a segunda só cabe ou o carro ou a piscina, a terceira nem entra carro, mas ganha um quintal lateral bem grandão. E a parte interna, né, ficou distribuída dessa forma: quarto da frente, quarto do fundo, banheiro no meio para dar privacidade, corredor com porta no fundo sem parar de serviço e um estendal, um lugar para pendurar roupas, né? E o quarto do fundo aqui com suíte, né? Aproveitando aí esse espaço desse inclinado aí que a gente vai ter que aproveitar, faz ela encostada no muro de divisa do fundo, ok? Basicamente esse é o nosso projeto encaixado nesses 2 lotes aqui que você adquiriu aí, né, de 215 e 159 metros quadrados. Falando em áreas, tá? Eu tenho uma área edificada de 63,38 metros quadrados e eu tenho uma área total construída de 77,62. O que é a diferença entre a TE e a TC? A área total edificada não inclui varandas, tá? Então lá a varanda onde está a churrasqueira, aonde está a área de serviço e aonde a área de serviço e a área gourmet não contam, porque tecnicamente na hora de construir você gasta menos nessas áreas do que em áreas internas, tá? Então as varandas somam mais 14 metros, ok? Então é 63 de casa e 14 de varanda aproximadamente, tá bem? Totalizando aí algo dentro da faixa que a gente havia conversado, entre 65 e 75 metros, né? Ficou entre 63 e 77, tá? E a gente conseguiu aí, essas casinhas ficaram com essa volumetria bem interessante, tá? Eu vou te encaminhar agora todo esse material que eu apresentei aqui, as fotos e tudo mais, para você poder analisar. A plantinha aqui assim também, para você imprimir se quiser, olhar no papel, olhar numa tela grande, enfim, poder analisar, tá? Entender aí, digerir tudo que eu passei aqui nesse vídeo, tá bem? Se você precisar fazer algum ajuste, alguma adequação, Cláudio, o momento é esse, tá? Se tiver alguma dúvida, você pergunta, que eu manuseio aqui no 3D, te mostro, te explico o que dos porquês, tentei deixar muito claro todas as decisões do projeto, para poder fazer o melhor aproveitamento aí dos lotes que tem em formato irregular. Se tiver alguma dúvida, você pergunta, não deixa de perguntar. Se tiver alguma coisa que você pensa diferente, expõe, a gente conversa, tenta ver se tem uma forma melhor de fazer alguma coisa ou não, tá? E se não tiver nada a modificar, ou depois que modificarmos, eu vou te pedir uma aprovação. Quando você me aprovar, Klaus, eu vou sair desse programa aqui, que é onde eu mexo o 3D, e eu vou para outro programa onde eu faço a documentação. Depois que aprovar, não tem mais direito à alteração, tá bom? Então, analisa com calma, assiste com calma, se precisar assiste de novo, se tiver dúvida, pergunta. Se quiser tentar algo diferente, conversa comigo, a gente vê se alguma adequação possa fazer sentido aí para poder melhorar, qualificar mais aí o projeto, tá bom? E depois que você aprovar, eu passo para a etapa de documentação, tá? Essa etapa dura aí umas 2 a 3 semanas, onde eu vou desenrolar isso aqui num caderno técnico para poder te entregar, tá? Para você poder tocar a sua obra, tá bem? No mais, te desejo, agora são 5h57, estou terminando de gravar, uma boa tarde e até logo. E aí a gente vai conversando para finalizar esse projeto aí, você poder tocar essa empreitada e a gente partir para o outro lá que a gente também tem que desenvolver, tá bom, meu amigo? Forte abraço, excelente tarde, aguardo seu contato. Tchau, tchau.